E aí pessoal, beleza? Hoje aqui mais um vídeo nessa série de programação com consoles antigos. Hoje aqui é o seguinte, imagina que você está fazendo um programa, aí você vai colocar esse programa numa placa. Aí seu chefe chega para você com esse mapa de memória aqui e fala que você pode colocar seu programa em qualquer lugar dessa região vermelha aqui, ó. Então tem várias opções aí para você colocar esse programa seu, né? Várias regiões aqui. Aí a grande questão é que dependendo do lugar que você colocar esse programa, isso pode ter um impacto bem grande no hardware que você vai ter que fabricar depois. A gente vai ver que é por isso que o Super Nintendo tem vários tipos de cartucho, com vários modelos, porque dependendo do lugar onde você coloca o jogo, isso tem um impacto no hardware do cartucho. Então a gente vai sair um pouquinho da parte de software do assembly. Vamos ter uma pequena minissérie aí explicando essa parte de cartuchos, mapa de memória e mais a fundo, porque é importante conhecer isso daí, que ajuda não só a desenvolver jogos, mas qualquer software mais baixo nível que você for desenvolver, você vai se beneficiar disso daqui. Então, se você se interessar por esse assunto aí, deixa o like no vídeo. Se você é novo aqui no canal, bem-vindo, se inscreva aí no canal para ajudar o canal a crescer. E vamos lá, né? Então, a Nintendo, quando ela desenvolveu aqui o Super Nintendo, ela definiu basicamente dois tipos de cartuchos, dois tipos de mapas de memórias, que é o que a gente conhece como Low-ROM e High-ROM. Você já mexeu com jogos antigos aí do Super Nintendo, você pode já ter ouvido falar desses termos aí, Low-ROM e High-ROM. Isso aqui são mapas de memórias, né? Que tem a ver com o lugar onde a gente coloca o jogo no mapa de memória aqui, né? Nessa parte vermelha, onde a gente coloca o jogo tem um impacto no jogo e no cartucho. Então, quase todos os jogos do Super Nintendo caem nessas duas categorias, Low-ROM ou High-ROM, que são jogos aí de no máximo 4 megas. No caso, Low-ROM geralmente tem 2 megas, mas tem alguns que tem 4, né? High-ROM geralmente é comum ter 4 megas. Mas se o jogo tiver mais de 4 megas, que nem o Tales of Phantasia, por exemplo, aí já é outro mapa que chama X-High-ROM, X-Low-ROM. Tem umas variações aí, né? Mas a gente vai focar aqui nos principais, que são esse Low-ROM e High-ROM. A gente vai ver no futuro, aí, nos próximos episódios, que tudo vai se resumir ao pino A15 do barramento. Lembra o barramento de dados, de endereços do Super Nintendo? Tem 24 bits, né? Já vê que o pino A15 tem um papel-chave no hardware aí do Super Nintendo. É bem interessante isso aqui. Se você entender isso aqui, você vai ganhar um conhecimento aí bem legal dessa parte de manipulação binária, né? Mapa de memória. Então, voltando, né? Do que se trata, né? Esse Low-ROM e High-ROM. Se trata da posição do lugar aqui nesse mapa aqui, onde a gente vai colocar o jogo. Então, se a gente for criar um jogo, a gente pode colocar onde a gente quiser nessa parte vermelha aqui. Lembra, lá no episódio 34 eu já expliquei sobre o mapa de memória do Super Nintendo. Então se você não viu esse vídeo, é bom ver ele primeiro para entender essa parte de mapas de memória e os bancos, os tipos de bancos diferentes, né, que tem aqui no Super Nintendo. Então se a gente pegar aqui esse mapa de memória aí, né, essa região vermelha aqui, onde a gente pode colocar ROM. Se a gente for criar um jogo, a gente pode colocar em qualquer lugar. Por exemplo, ó, a gente pode vir aqui, vou colocar meu jogo aqui. Que nem vários jogos colocam a ROM aqui. O Super Mario, Zelda. Então é uma opção. Ou a gente pode vir, por exemplo, eu vou colocar aqui meu jogo nessa região aqui, que é aqueles bancos de ROM, né? Que a gente chamou. Colocar nessa região aqui que tem 4 megas, tá vendo? Do banco C0 até o banco FF. Por exemplo, o Chrono Trigger coloca o jogo aqui. Tem outros que colocam aqui ou aqui. Mas você pode colocar em qualquer lugar. Por exemplo, eu vou fazer um jogo de 1 mega. Aí vou colocar um pedacinho aqui e outro pedacinho aqui. Você pode também. Só que você vai ter que fazer um cartucho que suporte esse mapeamento que você vai criar aí. Aí, depois dessa minissérie de vídeos, você vai entender como fazer isso. Só que esse exemplo aqui, né, se você fizer isso, já não vai ser nem Low-ROM nem High-ROM, né? Vai ser outro método, vai ser outro mapa que você inventou. No caso, esse Low-ROM e High-ROM são mapas que a Nintendo inventou. A gente vai ver que faz todo sentido o que a Nintendo fez aqui. Então, basicamente, é o seguinte, ó. Low-ROM é quando a gente coloca o nosso jogo nesses bancos de sistema, onde a parte da ROM fica nos 32K superiores. Lembra? Assista esse vídeo aqui se você não entender essa nomenclatura. Bancos de sistemas, bancos de ROM e bancos de RAM. Que eu defini, são 3 tipos de bancos que tem aqui no Super Nintendo. Esse vídeo aqui explica. Então, nesses bancos aqui, ó, que vão do 00 até o 3F, todos esses bancos são bancos de sistema, onde apenas os 32K superiores são para ROM, né? Então a gente pode colocar o nosso jogo aqui. Se você fizer isso, esse jogo vai ser Low-ROM. Se você colocar o jogo nesses bancos de ROM, onde o banco inteiro é dedicado a ROM, né, os 64K, aí esse jogo vai ser High-ROM. Então no quadrante 1 e 3, se você colocar o jogo ali, na metade superior, vai ser Low-ROM. Se você colocar o jogo nesses bancos de ROM, que é o banco inteiro para ROM ali,
nos quadrantes 2 e 4, esse jogo vai ser High ROM. Vai ter mais detalhes que a gente vai ver na sequência, mas o principal é isso. A gente vai ver que tem uma diferença bem grande no cartucho, a gente colocar o jogo nessa região verde ou nessa região vermelha. O cartucho tem que mudar para ele conseguir funcionar. Aí lembrando aqui, né, que nesse quadrante 2, os bancos 7E e 7F aqui são para RAM, a memória RAM está mapeada ali. Então ele é um pouquinho menor que o quadrante 4 aqui. Com isso, a gente tem 4 regiões que a gente pode colocar os jogos. 4 grandes regiões, que são essas daqui, né? Ou no quadrante 1, ou no quadrante 3, na metade superior, ou no quadrante 2 e 4, usando o banco inteiro, com exceção dos bancos 7E e 7F aqui. Então essa tabelinha aqui, ó, ela mostra essas regiões que a gente pode usar. No caso, essa região verde aqui, ó, 0 até 3F, tem 2 megas, essa região aqui. Mesma coisa para a região de 80 até BF. Que essa outra em verde aqui também tem 2 megas. Essa de C0 até FF tem 4 megas. E essa de 4.0 até 7D tem um pouquinho menos de 4, por causa dos bancos de RAM aqui, né? Tem 128K que você tem que descontar ali dos 4 megas. Então eu coloquei aqui 3.9. Ou seja, se a gente somar todas essas regiões aqui, a gente tem 11.9 mega que a gente pode colocar ROM. Daqueles 16 megas que tem no mapa de memória do Super Nintendo, 11.9 são exclusivos para ROM, que é essa região em vermelho aqui, certo? Então, em alto nível, a gente tem esses 2 tipos de mapas, que variam dependendo do banco que a gente coloca o jogo, porque os bancos têm espaços diferentes para ROM. Os bancos de sistema têm 32K apenas para ROM. Já esses bancos de ROM, que é em vermelhos, tem o banco inteiro, 64K. Então, são 2 tipos de regiões ali, basicamente. A gente define esses quadrantes aqui para simplificar. Agora que vem um conceito aqui importante para entender isso aí, que é o seguinte: é a linearidade das memórias. Beleza, a gente pode colocar aqui, ó, nosso jogo em qualquer lugar aqui, certo? Só que no final o jogo vai estar num chip aqui, ó. Por exemplo, ó, esse chip é do Chrono Trigger, um cartucho aí de Super Nintendo. Tá vendo esse chip aqui mais embaixo, maiorzinho aqui? Esse chip aqui é a ROM. Então o Chrono Trigger está aqui dentro. Só que esse chip aqui é um chip de memória, certo? É uma ROM ali de leitura. A gente vai ler os dados que estão aqui dentro. São 4 megas esse chip aqui. E o Chrono Trigger está mapeado aqui nos bancos C0 até FF, nessa região aqui. Só que o chip, de forma individual, ele é isso daqui, ó, certo? Ele é um chip que tem aqui um barramento de endereços que vai do A0 até o A21, que é 4 megas, precisa de 22 pinos, né? 22 bits. Então do A0 até o A21. Tem o barramento de dados, D0 até D7, tem os pinos de controle. Se você não entende isso daqui, veja o episódio 6, que eu explico como as memórias funcionam. Esse vídeo aqui é bem legal para explicar essa parte de memórias aí. Tanto memória ROM, quanto memória SRAM, que é do save. Eu explico essas questões aí dos pinos de controle e tal. Então, como esse chip aqui é um chip individual, e tem 4 megas, então, individualmente, a gente acessa os bytes dentro do chip, indo do endereço 000000 até o 3FFFFF. 4 megas, né? Então, do endereço 0 até o 3FFFFF. Esse chip, de forma individual, ele não sabe aonde que foi colocado ali no mapa de memória do Super Nintendo ou de outro sistema que a gente for usar o chip. O que a gente coloca no barramento do chip é o endereço para acessar um byte específico dentro do chip. Então a gente tem que fazer uma conversão, né, do endereço do Super Nintendo pro endereço do byte dentro do chip. Então esse que é o desafio principal, vamos dizer assim, desses mapeamentos. Porque você tem o chip ali, esse chip está no endereço. Então começa do endereço ali no mapa de memória. Aí como eu converto esse endereço no mapa de memória pro endereço do byte dentro do chip? Às vezes pode ser complicado, a gente vai ver que tem variações entre High ROM e Low ROM. High ROM é bem mais simples, o Low ROM que é mais complicado. Eu coloquei um exemplo aqui, né? Por exemplo, se a gente colocar no barramento ali, a CPU, né, do Super Nintendo, colocar no barramento de endereços o C0, 1, 2, 3, 4, a gente vai ter que ler do chip de ROM não um byte no endereço C0, 1, 2, 3, 4, porque o chip nem tem esse tamanho, nem tem endereço C0, 1, 2, 3, 4 dentro dele, né? Ele vai de 0 até 3FFF. Então esse C0, 1, 2, 3, 4 equivale ao 1, 2, 3, 4 dentro do chip de ROM. Nesse caso é uma conversão simples, né? Mas a gente vai ver que vai complicar. Coloquei aqui, né? Os chips de memória são elementos independentes que guardam bytes. E cabe ao sistema, né? O console mais o cartucho, ler o byte correto no chip, dependendo do endereço que
tá no sistema ali. A gente vai ver agora então que o high ROM é bem mais simples, então eu vou começar com ele. Então como a gente viu ali de cima pela imagem ali, high ROM é quando a gente coloca o jogo nessas regiões em vermelho aqui, onde a gente coloca nos bancos de ROM. O banco inteiro é para ROM ali. Então, coisa simples, né? Se você colocar o jogo nesses bancos de ROM, o jogo é high ROM. É pela tabela aqui a gente tem duas opções, né? Ou a gente coloca no 4.0 até o 7D, ou do C0 até o FF. Se o jogo, por exemplo, tiver 2 megas, se tiver 1 mega, vai do C0 até o CF. Se tiver 2 megas, vai do C0. Se tiver 3 megas, por exemplo, o Final Fantasy VI tem 3 megas, vai do C0 até o EF. Se tiver 4 megas, vai do C0 até o FF. Então, não precisa usar tudo, né? Mas se você colocar nessa região aqui, ó, por exemplo, aqui começando no C0, aí começa no C0, né? Então, e vai até onde for o tamanho do jogo. Se for 4 megas, beleza, ocupa a região inteira, mas se for menos, vai ocupar menos ali, né? Então esse daqui é o cartucho do Super Nintendo. A gente vai ver depois aí que esse chip de cima aqui é a memória de save. Aí esse chipzinho aqui, ó, que se você ler aqui, tá escrito MED 1. Esse chip é que faz a seleção, vai detectar se a gente está lendo ou se o endereço que está no barramento é o endereço da ROM ou da SRAM. Então a gente vai ver depois, não nesse vídeo, no próximo aí, como a gente faz essa detecção. Como o cartucho sabe que naquele momento o endereço que está no barramento é da ROM dele ou é da SRAM dele, ou é de outra coisa que não é dele, né? Então esse chipzinho aqui que faz isso, mas fica para o próximo episódio, para os próximos episódios aí. A gente vai ver mais em alto nível nesse daqui. Aí coloquei um resumo aqui, né? Jogos high ROM tem no máximo 4 megas, se for mais de 4 megas já é outro mapa. E são mapeados na região 4.0 até 7D, indo de 0000 até FFFF, ou na região dos bancos AC0 até FF, né? Tem uns jogos, que nem o Tales of Phantasia que eu falei, ele tem 6 megas, né? Então ele mapeia aqui, ó, 4 megas nessa região aqui, que nem o Chrono Trigger, do C0 até o FF. Aí os outros 2 megas ele mapeia no 4.0 até o 5F. Então fica 4 megas aqui e mais 2 megas aqui. Só que isso aí já não é mais high ROM, é o que a gente chama de ex-high ROM. Aí o hardware fica mais complicado do cartucho. Mas a gente pode ver isso aí num vídeo futuro aí. Mas se você entender essa parte de high ROM e low ROM, você vai entender isso daqui também por tabela. Então a gente vai usar aqui o Chrono Trigger como exemplo, né? Então ele mapeia o jogo no C0 até o FF, no 0000 até FFFF. Então os 4 megas ali. Aí agora a gente tem que converter os endereços dessa região pro endereço dentro do chip de ROM para a gente conseguir ler os bytes. Certo? Então se a CPU colocar no barramento o C0 0000, a gente vai ter que ler o byte no endereço 0 do chip de ROM. Se for o C0 1234, tem que ser o 1234 no chip de ROM. Se for o 3F FFFF, que é o último byte lá da ROM, se for, por exemplo, o FF e FFFF, que seria o último byte do jogo, assim, né? Lá no finalzinho. Seria o 3F FFFF no chip de ROM, que é o último byte dele. Então, pro high ROM é muito simples. A gente tem aqui, ó, os 16 megas, né, do Super Nintendo, indo do endereço 0 até o FFFF. Como o jogo tá na região começando no C00000 e indo até o FFFFF, não tem nenhuma quebra no meio ali. Essa região inteira é da ROM ali de forma linear. Então o mapeamento é direto. A gente só converte aqui o C00000 para o 000000. Então não tem muito o que fazer, né? A gente só elimina uns bits ali, a gente vai ver no vídeo, acho que no vídeo futuro ou no próximo, a gente vai estudar mais a fundo o cartucho do Chrono Trigger. A gente vai ver que a gente elimina ali o A22 e o A23 do barramento, que conecta direto o A0 até o A21 no chip de ROM e vai funcionar direto. A gente vai estudar isso aí depois. Mas por enquanto o que você tem que entender é isso. Como essa região aqui, ó, ela é um bloco com todo o jogo ali, o mapeamento para ROM, que também é um bloco com todo o jogo ali, é direto. Se fosse na região 4.0 lá, seria a mesma coisa, seria uma conversão semelhante. Então, é bem simples, né, no high ROM. Então, high ROM basicamente é isso. A gente vai ver mais detalhes nos próximos episódios aí, mas high ROM em alto nível é isso. Aí tem também a questão da memória de save. Que a Nintendo, quando ela fez esse mapeamento chamado high ROM, ela não definiu apenas onde você coloca a ROM, ela também definia onde você coloca a RAM para salvar o jogo. Se a gente pegar aqui o mapa de memória do Super Nintendo aqui, essa região vermelha é a ROM, onde a gente coloca a ROM, essa região amarela é a RAM. Aquele vídeo lá, o episódio 34, eu explico bem mais a fundo isso daqui, né? Mas essa região amarela é a RAM. Aí cada banco de sistemas tem um mirror dos primeiros 8Ks do banco 7E, que é essa região aqui, essa aqui e essa daqui.
A gente tem os registradores que ficam aqui nessas posições. Tá vendo essa parte rachurada aqui, ó, dos bancos de sistemas? Aqui não tem nada. Então, se você ler um byte dessa região, a CPU colocar no barramento para ler um byte dessa região, não vai acontecer nada, porque não vai ter nenhum hardware que vai jogar dados no barramento ali. Então a gente pode colocar coisas aqui. Então a Nintendo definiu isso. Ela definiu que a memória de save para os jogos high-ROM vão ficar aqui, ó, nos bancos de sistemas, mas apenas na metade superior, né, que é dos bancos 20 até o 3F e do A0 até o BF, indo de 6000 até 7FFF. Então, essa região aqui, ó, 6000 até 7FFF possui 8Ks, certo? Então cada banco ali, por exemplo, o banco 20 aqui, endereço 6000 até o 7FFF do banco 20, esses 8Ks podem ter SRAM ali. Se o cartucho tiver um chip de SRAM, tem que mapear ali. Aí se o jogo, por exemplo, o Chrono Trigger, a memória de save dele, que esse chip aqui, ó, tem 8Ks. A maioria dos jogos tem 8Ks para baixo. Esses RPGs aí, a maioria tem 8Ks, mas tem jogos que tem 16Ks, 16 KB, né? E tem uns que tem mais, tem uns que tem 256, mas são bem raros, né? A maioria dos RPGs assim tem 8Ks. Então no caso do Chrono Trigger, o jogo basicamente sempre quando vai acessar a SRAM, ele vai acessar do banco 20. Então se for o endereço do banco 20, do 6000 até o 7FFF, é um acesso a SRAM. Mas, como tem 8Ks apenas, a gente cria um mirror, né? Em cada banco aqui, ó, tem um mirror também desses 8Ks. Se você não sabe o que é mirror, já fiz um vídeo aqui explicando sobre mirror aqui, tá vendo? Mirrors de memória. Então cada um desses bancos aqui do 20 até o 3F e do A0 até o BF tem mirrors desses 8Ks. A não ser que tenha mais de 8Ks, né? Aí vai usar mais bits ali no chip, vão ter menos mirrors. Se você não entender isso, se preocupa que no final dessa minissérie aqui você vai entender. Mas calma que a gente vai ver mais a fundo quando a gente estudar lá a arquitetura do Chrono Trigger. Tá aqui 2 vídeos na frente. Então é isso, né? Se a CPU estiver jogando no barramento o endereço que está nessa região aqui, 20 até 3F, do 6000 até 7FFF, isso é um acesso à memória save do cartucho. Ou nessa aqui, do A0 até o BF, que eu esqueci de colocar aqui. Notem que ela não colocou aqui nos bancos indo de 0 até um F. Ela colocou apenas no banco 20 até o 3F aqui. Poderia ter colocado tudo aqui, mas foi definido assim, a Nintendo definiu assim. Se você quiser colocar o seu save em qualquer outro lugar aqui, você pode, mas já não vai ser mais high-ROM, vai ser o seu mapeamento. Você é livre para colocar onde você quiser aqui. Você pode colocar o save também numa região de ROM aqui também, se você quiser. Só que aí seu cartucho vai ficar muito complexo para você fazer essa decodificação, porque você vai ter que saber se está no barramento, se está na região de save, se não está, fica mais complexo. Então a Nintendo colocou em regiões específicas que simplificam o cartucho. A gente vai ver isso aí na sequência, né, nos próximos episódios aí. Então, não ache que isso aqui foi colocado porque a Nintendo tirou da cabeça. Quando você começar a estudar essa parte, entender essa parte aí dos bits aí, você vai ver que faz sentido ela ter colocado nessas regiões, as trilhas aí do cartucho, como elas estão conectadas, vai fazer sentido. Aí tem outras combinações aqui também dos mapas high-ROM, né? Porque a gente pode colocar nessas duas regiões aqui, que nem eu falei. Por exemplo, o Chrono Trigger, ela coloca aqui na C0 até o FF, né? Só que dependendo de como o cartucho é feito, como os pinos ali são roteados, né? A gente pode criar mirrors. Por exemplo, se a gente for acessar o C0, 1, 2, 3, 4, a gente não estiver usando o A22 e o A23 ali, dá na mesma se a gente acessasse o 40, 1, 2, 3, 4. A gente poderia acessar também o jogo a partir desses bancos aqui do 40 até o 7D, que seria a mesma coisa que acessar aqui o C0 pra frente aqui. Mas se o jogo definiu que ele vai trabalhar ali no C0 até o FF, o programador não vai colocar ali coisa no 4.0, acessar o mirror, né? Porque só vai complicar a vida dele, né? Então, apesar de poder, né, o cartucho ali, dependendo do roteamento do cartucho, permitir isso, na prática, os endereços vão estar no range que você colocou ali, né? O Chrono Trigger vai estar aqui, todos os endereços vão estar nesse range aqui, do C0, 0000 até o FF, FFFF. E eu coloquei aqui também, né, que como tem essa questão dos mirrors, aí essa parte aqui superior dos quadrantes 1 e 3 também ficam acessíveis, né, esses mirrors, né? Por exemplo, se for o C0 8000, poderia ser o 00 8000 também. O mirror também funcionaria. Mas, por exemplo, o C0 1, 2, 3, 4, que é aqui no comecinho, né, não teria como acessar aqui do 00 1, 2, 3, 4, né? Porque aqui é região do sistema. Já vê que tem um pino ali no barramento, já vi isso no próximo vídeo. Tem uns pinos no barramento que chama Run Cell, que indica se o endereço que está no barramento está acessando essa parte vermelha aqui, né? Se for uma região de sistema ou de RAM, esse pino não vai estar ativo. A gente vai ver
no futuro aí, nos próximos episódios. Aí, entendendo isso, vai começar a abrir a cabeça para entender melhor como funciona tudo isso aqui. Então eu só coloquei isso aqui só para mostrar, né, que o high ROM é quando coloca nos quadrantes 2 e 4 aqui, mas o cartucho, a maioria permite você acessar pelos mirrors. Mas na prática você não vai fazer isso, né? Nenhum jogo faz isso. Se fizer, às vezes o jogo você coloca numa região e acessa o mirror para tentar impedir de você fazer uma reprodução do jogo usando uma memória diferente, assim, sabe? Às vezes tem umas travas de segurança, mas raríssimo usar isso aqui no Super Nintendo, né? Então isso aqui que eu falei até agora é o high ROM. O low ROM, agora que a coisa começa a complicar. Vou falar por cima aqui hoje, né, em alto nível, mas a gente vai ver bastante a parte de low ROM, porque ela é bem complicada de entender para quem é iniciante. Às vezes até a pessoa que já tem um conhecimento aí até baixo nível, às vezes esquenta a cabeça para entender essa parte de low ROM aqui. Porque o que é o low ROM, né? É quando a gente coloca, como eu falei, a gente coloca a ROM naqueles bancos de sistema aqui, nessa parte verde. Só que aqui a coisa começa a complicar, né? Porque apenas metade do banco é de ROM, né? Por exemplo, o banco 0 aqui. Apenas do 8000 até o FFFF que é ROM. Do 0000 até o 7FFF é sistema. Então já começa, parece que tem um complicador aí, né? Aí esse aqui é um exemplo aqui de um cartucho low ROM. Esse aqui é o cartucho usado no Super Mario World, por exemplo. No caso, esse jogo que é mapeado na região, no comecinho lá, né? Do 00 até o 3F. Aí, o que é a grande questão? Como a ROM fica apenas na metade superior do banco, ela não fica linear, né? Ela fica quebrada assim, ó. Por exemplo, a ROM é um chip ali que começa do 0 e vai até o último byte ali. No caso, por exemplo, cartucho de 2 megas, vai do endereço 0 até o 1F, FFFF, que tá aqui embaixo, né? Só que no low ROM, como a gente está usando apenas os 32K superiores de cada banco, esses 32K ficam alternados com regiões e sistemas. Então a gente tem aqui, ó, endereço 0 aqui ó, no banco 0, os primeiros 32K, né, o 00, 00, 00 até o 00, 7FFF, é região de sistema, não é ROM. Então o primeiro byte de ROM está no endereço 008000, que está nessa figura aqui, ó. O equivalente ao primeiro byte ali da ROM, que seria o endereço 0 do chip, ele não está no endereço 0 do mapa de memória, ele está no endereço 008000. Ele está no banco ali de sistemas, né? Então os primeiros 32K aqui do chip de ROM ficam mapeados nos 32K aqui do banco 0, que vai de 008000 até 00FFFF. Aí o próximo endereço depois do 00FFFF é o 010000. Só que aí já é região de sistema, que é o próximo banco, que é o banco 1, né? Então tem mais 32K de sistemas. Aí o endereço 018000 que começa os próximos 32K. Então, tá vendo que não tem um mapeamento direto, diferentemente do high ROM, que os bancos inteiros são para ROM, aqui não, apenas metade são para ROMs. Então o endereço da ROM fica distribuído em regiões de 32K que ficam alternadas com regiões de sistema. Isso aqui que é difícil entender. Essas regiões aqui, ó, estão em verdes, a gente fica alternando. Primeiro 32K, sistemas. Os últimos 32K, ROM. Próximo banco, banco 1, sistema, ROM. Banco 2, sistema, ROM. Até o último aqui, né, que é o 3F. Começa com sistema, depois ROM. Aí o banco 40 já é aquele banco de ROM, né, que aí o banco inteiro é para ROM, né, não tem mais sistema. Aí já seria o high ROM, né, mas no low ROM aqui tem essa distribuição aqui, né, ele fica quebrado. Isso aqui dá uma dor de cabeça na hora de fazer o cartucho. A gente vai ver os próximos episódios aí. Coloquei essa tabelinha aqui que indica, né, esse mapeamento. O banco 0. No Super Nintendo, né, no mapa de memória do Super Nintendo, o banco 0, a região que vai de 8000 até FFFF, equivale a ROM, ao 00, que seria um banco, mas na ROM não tem banco, né? Mas se a gente quebrasse em bancos ali, seria o 00 indo de 00 até 7FFF. Aí o banco 1, tá vendo aqui, ó, no Super Nintendo, cada banco, 0, 1, 2, 3, até o 3E e o 3F. Então nesses bancos, a gente só tem a região de 8000 até o FFFF com ROM. Só que na ROM não tem essa quebra, né? É uma coisa só. A gente começa do zero. Então é isso daqui, essa imagem aqui que indica a problemática aqui. Acessem aí esse link dessa página aí no comentário fixado. Tentem analisar isso aqui para tentar entender o que está acontecendo aqui, se você não entendeu, né? Veja os bancos, tenta entender, assista os vídeos passados para você ver qual que é a questão aqui. Então a gente vai ter que resolver, na hora de projetar um cartucho, isso aqui que a gente vai ter que resolver. Isso aqui que é o problema. Hoje aqui que só queria mostrar o problema, que é isso daqui. Nos próximos vídeos a gente vai estudar isso daqui no cartucho, como a gente projeta um cartucho. Aí a questão do save, também a Nintendo definiu para cartuchos
low ROM, aonde fica o save. É bem diferente do high ROM. No high ROM ficava aqui no 20 até o 3F e do A0 até o A0 até o BF, indo de 6000 até 7FFF, né? Que é o que tá aqui, ó. Essa região é amarela aqui. No low ROM já é essa outra região aqui, bem diferente, ó. Que vai do endereço 0 até o 7FFF dos bancos 70 até o 7D. E nessa região aqui final aqui, ó, indo do F0 até o FF, do endereço 0 até o 7FFF. Coloquei aqui, ó, os bancos 70 até 7D, de 0 até 7FFF, errei aqui, ó, é 7 aqui, não F, e do F0 até o FF, indo de 0000 até 7FFF. Errei aqui também. Só que isso aqui, ó, tem 32Ks, né? Cada banco tem 32Ks para esse RAM aqui. Okay? Lembra que eu falei? A maioria dos jogos é apenas 8Ks. Então, o jogo usa, por exemplo, ó, dos 70, 0000 até o 1FFFF. Só os primeiros 8Ks aqui que o jogo acessa. Ele pode acessar os outros mirrors, geralmente ele acessa só a primeira região do primeiro banco ali. Ou 70, indo do 00 até o 1FFF, ou o F0, indo de 0000 até 1FFF. Note aqui que essa região aqui, ó, é região de ROM, né? Mas a Nintendo colocou esse RAM dentro da região de ROM aqui. A gente pegar aqui, ó, o mapa aqui. Tá vendo? Essa região aqui do 7.0 até o 7D, que é essa região aqui, ó, é ROM, né? Mas nesses cartuchos low ROM a gente vai colocar RAM ali. Então no cartucho, o hardware vai ter que detectar isso, né? Tá nesse range aí pra ativar o chip de SRAM lá. A gente vai ver isso na sequência aí, nos próximos vídeos. Outras combinações aqui, ó, é que a maioria dos jogos usam isso daqui, ó. A grande maioria dos jogos de low ROM do Super Nintendo tem no máximo 2 megas. Então, ou fica nessa região aqui, de 0 até o 3F, ou de 80 até o BF. Só que tem algumas exceções, tem alguns jogos, por exemplo, Treasure of Hunter G, que é um RPG aí bem legal do Super Nintendo, ele tem 4 megas e é low ROM. Aí ele mapeia nessa região aqui, ó, indo de 80 até FF. Então ele pega aqui esses 4 megas, ele pega 2 quadrantes ali, de 80 até o FF. Também é possível, né? Então eu coloquei em verde mais escuro aqui, ó. Os jogos que usam essas regiões são jogos que tem geralmente mais de 2 megas. A gente poderia colocar um jogo com menos de 2 megas também nessas regiões aqui. Também seria low ROM. A questão do low ROM, a diferença pro high ROM, é que o low ROM sempre usa apenas os 32K superiores do banco. Mesmo esses bancos aqui, ó, que estão em verde mais escuro, terem também ROM aqui na parte de baixo, apenas a parte de cima do banco está sendo usada, né? Então low ROM é isso. A gente vai ver que tudo isso aí, no geral, a gente pode definir a diferença entre low ROM e high ROM, pino A15. Se o A15 estiver conectado no chip de ROM, é high ROM. Se não estiver conectado, é low ROM. A gente vai resumir tudo isso aí no final, baseado no pino A15 aqui, mas isso fica para outros vídeos aí. Se você gostou do assunto, se inscreva aí no canal, deixa um like se você gostou do vídeo, e é isso por hoje. Até o próximo episódio aí. Valeu!